Você sabia que investir em fundos internacionais pode ser uma excelente maneira de diversificar sua carteira e proteger o seu patrimônio? Hoje eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira simples e prática, ajudando você a se beneficiar das oportunidades do mercado internacional. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Gui Invest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também me conta aqui se você já investe em fundos internacionais e se você está satisfeito. Olha só, imagine você ter o seu dinheiro trabalhando por você em mercados globais. O que eu vou compartilhar hoje vai transformar a maneira como você vê, como você pensa sobre investimentos. A gente vai ver juntos os fundos internacionais e descobrir como é que essa alternativa pode ajudar você a diversificar a sua carteira e proteger o seu patrimônio das incertezas do mercado brasileiro. Investir em fundos no exterior não é apenas uma questão de diversificação. É uma estratégia inteligente para acessar oportunidades que o mercado local não oferece. Pensa comigo aqui nas grandes empresas americanas como Apple, Amazon, Tesla e Google. Essas ações têm revolucionado o mercado e gerado retornos impressionantes. E isso é só o começo, porque existem cerca de 6 mil ativos disponíveis apenas nas bolsas dos Estados Unidos. Ao incluir esses ativos na sua carteira através de fundos internacionais, você amplia suas possibilidades de ganho e também dilui riscos específicos aqui do Brasil, como a volatilidade política e econômica. Nos últimos anos, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, facilitou o acesso a fundos internacionais, permitindo que investidores individuais, como você, possam investir em ativos globais diretamente pela sua corretora aqui no Brasil, sem a necessidade de abrir conta no exterior. Agora, vamos entender o que é um fundo de investimento internacional. Também conhecido como fundo offshore, é um tipo de fundo que aplica parte ou totalidade do seu patrimônio em ativos no exterior, como ações de empresas estrangeiras, títulos internacionais, moedas e outros ativos localizados em países como Estados Unidos, países da Europa, na Ásia e também países emergentes. Existem vários tipos de fundos de investimento internacionais que estão disponíveis para você, e a gente vai conhecer alguns deles aqui. Bom, nós temos os fundos de renda fixa. Esses fundos são mais conservadores e investem em títulos de dívida, como os títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos ou de outros países desenvolvidos. Então imagina só que você está emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos ou grandes empresas em troca de uma taxa de juros. O rendimento pode ser mais estável, mas os retornos também não são tão altos. É isso que consiste, então, um fundo de renda fixa internacional. Agora nós temos os fundos de renda variável. Para quem busca maiores retornos e gosta de emoção, esses fundos investem em ações de empresas globais, como Apple, Google, Tesla, Disney, Walmart, Toyota e Amazon. E eles podem proporcionar altos e baixos emocionantes, mas é preciso estar preparado para o risco de perdas. Agora nós temos os fundos cambiais. Se você quer investir em dólar ou euro para se proteger contra a variação dessas moedas, os fundos cambiais são uma ótima alternativa. Eles investem em ativos atrelados a moedas estrangeiras, oferecendo proteção contra a flutuação cambial. Depois nós temos os fundos multimercado. Esses fundos, eles têm uma combinação entre renda fixa, renda variável e até câmbio, ajustando a carteira conforme as oportunidades e riscos do mercado. É como ter um time de especialistas trabalhando para você, buscando o melhor mix para otimizar os seus ganhos. Depois nós temos os fundos de dívida externa, que são fundos que investem em títulos de dívida emitidos por governos ou empresas estrangeiras. Imagina só que você está emprestando dinheiro para uma grande corporação americana ou talvez um governo europeu. Os rendimentos desses fundos podem ser atraentes, especialmente em economias mais robustas. Olha só, agora que você conhece os tipos de fundos, vamos falar um pouco sobre como escolher o
o fundo internacional ideal para você. Primeiramente, é crucial você conhecer o seu perfil de risco. Isso vai ajudar a entender a sua tolerância a riscos e a escolher o fundo que mais se adequa a você. Se você é mais conservador, os fundos de renda fixa são uma ótima escolha. Se você prefere um maior risco, os fundos de ações internacionais podem ser mais atraentes. Analise a estratégia e os ativos do fundo. É como escolher ingredientes para uma receita gourmet. E cada fundo tem sua própria mistura de ativos e estratégias. Então você deve também verificar o histórico de rentabilidade e a experiência dos gestores. Veja bem, fundos administrados por gestores experientes e com bom histórico costumam aumentar suas chances de sucesso. Não esqueça de considerar as taxas de administração e performance. Essas taxas podem impactar significativamente os seus lucros a longo prazo. E também compare as taxas entre fundos semelhantes para garantir que você está fazendo um bom negócio. Investir em fundos internacionais traz diversos benefícios. Vamos conhecer alguns deles aqui. A primeira delas seria a exposição a economias mais estáveis. Então, investir em mercados sólidos como nos Estados Unidos ou também mercado da Europa proporciona uma espécie de seguro contra as oscilações da nossa economia, da economia brasileira. Durante crises, a performance de ativos em mercados desenvolvidos pode atuar como um contrapeso, mantendo seu portfólio mais equilibrado. Um outro benefício seria as oportunidades de melhores retornos. Os fundos internacionais abrem portas para ativos que podem gerar retornos expressivos. Empresas reconhecidas mundialmente, como, por exemplo, Apple, Microsoft, elas oferecem crescimento constante. Então, a diversificação internacional aumenta as suas chances de obter melhores retornos e permite que você se beneficie do crescimento de setores mais avançados ou até inexistentes aqui no Brasil. Outro benefício é a diversificação geográfica e setorial. Com fundos internacionais, você dilui seus investimentos em várias cestas espalhadas pelo mundo, reduzindo riscos específicos de cada região ou setor também, e proporcionando uma proteção adicional ao seu portfólio. Um outro benefício é a gestão profissional e especializada. Os fundos internacionais são geridos por especialistas que entendem o mercado global. Eles têm o conhecimento e os recursos para tomar decisões embasadas e rápidas. Algo complicado para um investidor individual fazer por conta própria. Mas nem tudo são flores. Vamos falar agora sobre os desafios e riscos que você deve considerar antes de investir em fundos internacionais. O primeiro deles seriam as flutuações cambiais. Investir no exterior implica lidar com diferentes moedas, e as flutuações cambiais podem afetar os seus ganhos. Alguns fundos oferecem proteção cambial, mas essa decisão deve estar alinhada com o seu perfil de risco e objetivos financeiros. Um outro desafio é a questão dos riscos políticos e econômicos globais. Eventos políticos e econômicos em qualquer parte do mundo podem impactar os seus investimentos. Por exemplo, a guerra da Ucrânia, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China podem afetar mercados globais de uma maneira muito significativa. Um outro risco ou desafio são as questões das regulações e impostos. Cada país tem as suas próprias regras tributárias. Então é crucial entender essas variáveis para evitar surpresas desagradáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem regras específicas para a tributação de rendimentos de estrangeiros que podem, então, afetar a rentabilidade líquida do seu investimento. Outro risco relevante é a questão da volatilidade do mercado. Os mercados internacionais podem ser tão ou até mais voláteis que os brasileiros. A volatilidade é a outra face da moeda quando se busca retornos elevados. Diversificação e um bom entendimento dos setores são essenciais aqui. Agora que você entende os benefícios e riscos, vamos falar sobre o passo a passo prático para você investir em fundos no exterior. O primeiro passo é você escolher a corretora ou plataforma de investimentos. No caso, no Brasil, nós temos aqui a XP ou o BTG Pactual, que são boas alternativas. Nos Estados Unidos, você pode considerar a Avenue, que é uma corretora
feita por brasileiros para atender brasileiros. O segundo passo é a abertura de conta e realizar as transferências internacionais. Então você vai abrir uma conta na corretora escolhida e transferir os fundos, os recursos necessários para você investir. Então você precisa entender também dos custos e prazos envolvidos. O terceiro passo é você fazer uma seleção e análise dos fundos. Então, com a conta aberta e os recursos já disponíveis na plataforma, você vai selecionar e analisar os fundos que mais se adequam ao seu perfil de risco e objetivos. E para isso você pode utilizar as ferramentas da corretora para analisar a performance e a composição dos fundos. Quarto passo é o monitoramento e ajustes da sua carteira. Então, após investir, você vai ter que monitorar regularmente o desempenho dos fundos e fazer eventuais ajustes conforme necessário. Use também relatórios e análises da própria corretora para se manter atualizado. Investir em fundos internacionais é uma excelente maneira de você diversificar e proteger seu patrimônio, como eu já falei, contando com uma gestão profissional. Então, se você se interessou por esse tema, eu convido você a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da GameInvest Wealth. Eles vão poder te orientar nas melhores alternativas para atender às suas necessidades e objetivos de investidor. Então é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para agendar a conversa. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.